Bueno, gracias por acompañar. Muito obrigado por acompanhar-nos. Isso vai ser extremamente rápido. Quais são os planos para a reativação do turismo na América Latina? Já nos apresentaram. Pedimos desculpas aqui para os organizadores. Sou Renan Gatoso, ministro do Turismo do Uruguai, que vai começar a falar da situação no seu país. Godoy Guevara, presidente e CEO do WTTC, e também José Luis Oriarte, subsecretário de Turismo do Chile, que também a gente vai dar a palavra antes que ele vá embora. Julián Guerrero, vice-ministro do Turismo da Colômbia. Ricardo Souza, secretário executivo de Infraestrutura da Argentina. E Sofia Montelia Para, ministra de Turismo do Paraguai. Obrigado pela paciência, por nos acompanhar. Herman Cardoso e o senhor Uriarte, vocês podem compartilhar como é que está sendo a retomada do turismo na América Latina. O nosso primeiro caso nos Estados Unidos foi no dia 21 de janeiro, passaram 6 meses, muitos viajantes simplesmente agora não tem confiança em subir no avião, então as aberturas de fronteiras estão sendo muito graduais, então existe esse medo de recaídas, então como nós conversamos. Obrigado, boa tarde para todos, como você estava dizendo. O vice-ministro, ele interrompeu a sua agenda, que ele já tinha elaborado com um pouco de antecipação. Eu vou ter que ir para o Ministério do Interior, porque agora eu vou ter uma reunião às 4, eu vou deixar com ele. Basicamente, temos trabalhado com metas, com uma equipe importante também. Estavam muito preocupados, analisando todo o tempo quais são as respostas que nós podemos dar aos colegas. O impacto no turismo mundial é tremendo e o Uruguai não é uma coisa não é um exagero, e grande parte da economia está baseada também no turismo do Uruguai, e é um dos setores que trazem mais receitas. Isso tem um peso de 8% no produto interno bruto da economia do país, gera 11% das vagas de trabalho. Então, é uma grande parte ativa de trabalhadores do país. Então, obviamente, nessas circunstâncias, tendo que fechar fronteiras, aeroportos, e também ter que tomar medidas. As 2 semanas do ano, desde o 13 de março, onde foi a fechamento, então é aí que a gente começou a pensar na geração de turismo interno, que foi o que aconteceu especialmente na questão da Semana Santa, já que é um povo religioso. Então, o fechamento acabou dando um pouco de complexidade à situação, provocando desemprego e também a ativação do seguro-desemprego. Felizmente, temos leis que protegem aos trabalhadores, e durante o período de vários meses, o Estado consegue cobrir 70% da receita do trabalhador. Aconteceu uma situação que trouxe uma cifra recorde de trabalhadores inscritos para receber esse seguro-desemprego. E aí tomamos essa decisão, junto com o vice-ministro da equipe do Ministério, e resolvemos trabalhar na elaboração de protocolos, onde o Estado deveria ordenar para assim a gente pudesse fazer a homologação para que chegasse a ser o momento da etapa da reabertura interna para poder aplicá-las. E a primeira decisão, então estamos numa situação técnica de fronteiras fechadas. A Argentina e o Brasil, que são os países que nós temos fronteiras territoriais, nós temos um contato geográfico com esses países. Esses países estão sofrendo as consequências da pandemia e utilizando toda a competência dos governos, tomamos as decisões que forem as mais convenientes para os países. Então, homologamos algumas decisões, alguns protocolos, parte de saúde pública, alguns acordos com os governos nos territórios do Uruguai, fazendo alguns acordos com províncias, com os estados. Então, temos uma visão política aqui dividida em departamentos, convocamos a representação dos governos territoriais,
os grupos de cientistas que trabalham fazendo assessoramento ao presidente da República e dos ministros, que explica em grande medida o sucesso que o Uruguai tem tido ao lidar com essa pandemia e os excelentes resultados que são dignos de destacar, não só na região, mas também no mundo, por todos os meios possíveis. Isso é um trabalho bastante interessante e responsável que eles têm desenvolvido. E isso foi feito por um grupo de científicos, e eles informam o presidente da República, ele é bem assessorado. Então, são decisões tomadas de todo tipo. Então, nós homologamos os protocolos de reabertura, fundamentalmente para setores de hotelaria e gastronomia. Entendíamos que, como eu estava dizendo anteriormente, o Estado tinha que liderar fazendo a organização. Nós começamos a perceber que tínhamos que abrir as coisas. Cada um tem que ter o seu próprio protocolo, e então começaram a colocar muitos protocolos diferentes. Então nós decidimos que nós tínhamos que atuar homologando um só protocolo para que não causasse confusão, que fosse a coisa máxima em termos de prevenção. Então fizemos assim, com um só protocolo, trabalhamos por 2 meses e emitimos esse documento, que é o que vocês estão vendo aqui, para o setor de hotelaria e gastronomia. Eu vou deixar aqui o ministro com vocês aqui, para que ele fale mais a respeito disso. Esse é o desejo de controlar a situação. O primeiro dos objetivos é proteger a vida e a saúde tanto dos trabalhadores do setor turístico como das pessoas que utilizem os serviços de turismo, e juntamente com isso, tão importante quanto o item anterior é dar a garantia e a tranquilidade ao usuário, porque mais além da reabertura e da garantia que tomemos, as pessoas têm que ter confiança, têm que ter a segurança, a certeza que eles vão poder se hospedar, que eles podem ir no restaurante com tranquilidade, que estamos tomando todas as decisões necessárias para que haja uma máxima previsibilidade da situação. E temos trabalhado fortemente nesses protocolos e temos comunicado os diferentes setores para as pessoas poderem sentir que se está preocupando com a segurança. Fizemos algumas semanas de avaliação, especialmente com os parques termais, em algumas áreas turísticas do país, e a verdade é que, pouco a pouco, a resposta estava sendo boa com esses protocolos, as pessoas estavam realmente aceitando. E as pessoas começaram a ocupar estabelecimentos. Então, tivemos um bom progresso. Bom, agora, com o vice-ministro no seu lugar, agora eu não gostaria de interromper, porque eu sei que o senhor tem que ir. Agradecemos muito. Acho que, como parte da conversa, é muito importante. Os selos locais são muito importantes, os selos globais, internacionais, ou cada país vai ser o seu próprio selo. É um tema para falar dessa situação. E também, é claro, para informar os turistas, para que ele tenha clareza sobre a clareza da situação. Muito obrigada, senhor ministro. Bom, me peço desculpas, José Luis Uriarte, eu sei que o senhor é subsecretário do Chile, então vamos escutar, depois o Lord Guevara vai falar da situação do setor. Então, vamos começar. Infelizmente, não vou poder falando todo o tempo possível. Temos consciência que o impacto no setor de turismo tem sido brutal, tem trazido desafios muito grandes, porque o turismo, por definição, é quando a pessoa é a pessoa que nos importa, são os turistas. Então, queremos realmente voltar a fazer turismo, é uma decisão que requer muita confiança, certeza e também muita segurança. Então, abordamos essa crise de 2 maneiras. Uma, fortalecendo a indústria do turismo, que já foi muito afetada, e a segunda, reparando a abertura para poder transmitir confiança e segurança à população no geral. Essa primeira parte de acompanhamento à indústria do turismo, nós definimos alguns eixos fundamentais: a sobrevivência, a volta conjunta e a reabertura. A sobrevivência é um pacote de medidas de apoio financeiro, econômico, transferência de recursos
para o setor de turismo, com foco principal nas empresas de menor tamanho que tiveram que zerar as suas contas, zeraram suas fontes de receita durante todos esses meses. Isso foi dramático. Por isso que nós lançamos um programa de transferência de recursos com foco sobre as empresas do setor turístico. Esse setor não tem que competir por esse financiamento com outras indústrias durante todo o país, por todo o país. Juntamente com isso, estamos aproveitando esse momento para colocar-nos diante dos novos desafios para a reabertura. E são dois desafios. O primeiro deles é conformar a mente e o coração desse novo turista, que vai ser uma pessoa que vai receber novas exigências, vai ter novos temores, que vai buscar destinos diferentes, que vai buscar experiências diferentes. Por isso, queremos elaborar uma série de capacitações, compartilhamos com o empresário da indústria, que vai buscar alguns processos de digitalização. Então, a digitalização vai ter que ser um espaço não só para mostrar, mas também para que as pessoas possam fazer reservas, as compras. Especialmente, a gente vai dar esse apoio para os menores, porque eles têm uma participação muito importante. Eu gostaria de parabenizar o espírito dos empreendedores de turismo, porque eles estão numa crise brutal. Tiveram uma perda tremenda, tem que ter muita energia para estar conectando com aos sites, para trabalhar com toda essa transferência de informações, tudo isso para estar à altura dos novos desafios que o setor de turismo está aportando. E também essa relação com a implementação é muito importante, a implementação dos protocolos sanitários, porque além do setor de turismo estar totalmente fechado e foi muito afetado, então a parte da abertura, de reabertura, vai ser muito duras, muito mais do que anteriormente, com horários limitados, com exigências de cumprimento de protocolos, primeiramente lugares onde nós estávamos acostumados a receber pessoas de todo mundo, vamos fazer uma oferta que seja atrativa somente para os chilenos. Então, a forma de começar essa nova normalidade vai ser em condições mais difíceis e mais duras. Então, elaboramos esses protocolos, estamos compartilhando com a indústria, estamos iniciando um processo de acompanhamento e monitoramento da implementação dele. Porque a terceira etapa, passamos a sobrevivência e agora vamos entrar aqui, que é a reabertura, vai exigir que esses protocolos que nós elaboramos sejam implementados e tenham a capacidade de manter de maneira sustentável o setor. E por um bom tempo, o processo de voltar atrás é tão ou mais pesado do que a gente tem observado. Nós Então, não podemos ter nenhum retrocesso, não podemos ter um retrocesso muito forte. Então, esse é o momento de a reabertura, tem que ter um acompanhamento para a implementação sustentável desses protocolos para que reorganizemos a indústria, isso vai ser fundamental. E é fundamental que nós tenhamos a capacidade de potencializar-nos como região. Temos que ter a capacidade como continente, como região, e dizer aos turistas que se vocês vierem ao nosso continente, as coisas estão sendo bem feitas e mais ou menos igual nos distintos países, porque a experiência cumpre com certos padrões homologáveis entre os diferentes países da região. E segundo essa mesma mensagem para os operadores, o cruzeiro que vai a parar no Peru, no Chile, na Argentina, temos que ter a capacidade de dizer para esses turistas que as barreiras sanitárias vão estar disponíveis e são similares e obedecem a um critério comum, porque, do contrário, se são mais duras e menos em outros países, são mais eficientes ou menos eficientes em outros países, a situação vai ser muito complicada. Então, como país, nós lideramos essa mesa na parte de segurança de turismo na OEA. Estamos fazendo um trabalho muito importante. Pedimos a todos os países da região que nos enviem protocolos diferentes, distintos, para dar apoio a esse tipo de coisa, com a participação de muitos especialistas. Estamos buscando as melhores práticas em cada protocolo, em diferentes países, para fazer as sugestões e assim conseguir homologá-los. E nesse sentido também, nesse trabalho com a Glória, que tem sido muito importante
Eles estão fazendo isso desde a perspectiva do setor privado. Existem para que se possa assim gerar selos de segurança. E isso vai ser uma informação muito potente para os turistas à medida que vamos juntando as folhas entre o setor privado e o setor público para que possamos assim recuperar pouco a pouco esse terreno que esse vírus terrível nos tirou e que nos afetou. Mas tenho convicção que nós vamos fazer um trabalho muito bem feito. Subsecretário, antes que o senhor vá embora, senhor Uriarte, temos outros selos e outros protocolos que foram trazidos à mesa. Então, acho que a conversa vai ser interessante. O senhor está falando de protocolos da OEA. Estamos começando a reunir uma lista. Fale um pouco desses protocolos da Organização dos Estados Americanos. Tão ruim quanto não ter protocolos é ter uma multiplicidade de protocolos. Tem o mesmo efeito negativo, porque às vezes são tantas que às vezes a gente não sabe utilizar de tantos protocolos. Então, o que nós estamos fazendo é poder homologar as melhores práticas, não ter uma lista gigantesca de protocolos, mas ao contrário, poder recolhendo as melhores práticas de cada país e assim transformar isso numa sugestão de boas práticas para que os outros países possam optar por elas. E assim podemos gerar uma homologação dos melhores padrões. Não queremos gerar uma lista interminável de protocolos, ou, por exemplo, para dizer que o protocolo da OEA é um só, porque existem diferentes situações, mas que tenhamos um mínimo comum que seja compartilhado, que nos permita homologar e transmitir certeza e segurança. E é claro que isso vai ser uma sugestão, uma proposta, é um convite. Estamos muito longe ainda de ter um selo, ou só de ser um protocolo, mas antes que o senhor vá embora, deixa eu aproveitar aqui. Tem um protocolo do seu país. Eu imagino que envolve uma quarentena para os viajantes em um hotel e por quanto tempo para alguns. Esse não seria o primeiro desincentivo? Bom, as fronteiras elas estão fechadas de maneira efetiva, então qualquer pessoa que entrar no Chile por outro motivo, ou porque está voltando ao Chile, porque vive no Chile, ou tem residência, ou por alguma emergência, efetivamente tem que ser colocado numa quarentena. Temos perfeita consciência. E quando abrir a fronteira, a gente vai ter que dizer que a pessoa vai ter que passar fechado por um tempo. Eu tenho consciência que é a mesma coisa que dizer para o turista, então não venha para o nosso país. Então, essa medida de restrição de quarentena para todas as pessoas que entram no país. Então, primeiramente, vai ter que manter as fronteiras fechadas. E isso vai, obviamente, mudar e vai avançar. E nós, como país, temos um processo que chama passo a passo, que tem 5 etapas. A primeira é a quarentena, a segunda é a de transição, depois vem a terceira, que é a preparação, daí temos uma abertura limitada e, finalmente, a quinta etapa é a abertura avançada. Evidentemente, depois que passamos a primeira das segundas aberturas que vamos tendo, são muito poucas. Nós ainda não estamos em condições comparados com países que já começaram com a reabertura antes. É claro que se eu faço uma comparação com o que a Europa está fazendo, a medida da quarentena obrigatória parece uma coisa absolutamente exagerada. O problema é que eles estão vivendo 3 ou 4 meses mais adiantados que nós. E o que nós estamos fazendo aqui ainda é estar vivendo em quarentena. Bom, eu sei que o senhor tem que ir, então quando que abrem? Essa é a pergunta. Se eu tivesse essa resposta, eu acho que não estaria sentado aqui nessa mesa nesse momento. Uma das coisas mais difíceis, e nós estamos vendo essa crise sanitária, estamos vendo uma crise econômica, temos uma crise emocional, porque um dos problemas que temos é impossível construir certeza, ninguém sabe, nós não sabemos as respostas. Temos esse processo de 5 etapas. Há regiões do país que ainda estão na primeira etapa, outras regiões estão já na quarta etapa. À medida que podemos, nós avançamos, mas se for necessário, vamos retroceder. Então, estabelecer datas do calendário é uma coisa que eu não tenho responsabilidade, eu não consigo definir. O subsecretário, muito obrigado por essas explicações, e quando o senhor tiver que ir, o senhor não queria deixar...
Bom, eu não queria que o senhor fosse embora sem deixar alguns temas aqui. Acho que vamos ter a oportunidade para debater esses temas para dar uma claridade ao turista. Gostaria de começar fazendo uma recapitulação. Bem-vindos, muito obrigado. E gostaria agora de sair para o mundo. Glória Guevara vai nos falar como está a situação, se estamos falando de recuperação. Glória, bom, por favor, com a sua apresentação. É um prazer estar aqui com os ministros que estão nos acompanhando para o setor de turismo na região. Temos uma apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente para colocá-los em contexto. Espero que vocês escutem bem. Como sabem, os ministros de WTTC representam o sector privado global com mais de 200 empresários e líderes como parte do nosso conselho e representamos pessoas de todas as indústrias, não só aeroportos e cruzeiros, absolutamente todas as indústrias do setor. 30% estão nas Américas, 30% na Ásia, 30% na Europa e 10% no resto do mundo. Atualmente, o nosso chair é uma pessoa do Egito, e aqui temos uma foto da nossa última reunião na cidade de Sevilha. O seguinte slide agora, além de falar só com uma voz, nós fazemos muita pesquisa de mercado, nós medimos o impacto econômico do turismo, como vemos aqui nos diagramas abaixo, a linha cinza, temos o crescimento da economia nos últimos 9 anos, e também o crescimento do turismo. Então, nos últimos 9 anos, o PIB turístico subiu mais do que a economia. O ano passado não foi uma exceção, foi 40% a mais, então crescemos 3,5% em comparação com 2,5% do mundo. 10% foi a contribuição do turismo no mundo, 330 tipos de empregos promovidos, e a cifra relevante é que 1 a cada 4 empregos gerados em todos os setores, em todas as indústrias, nos últimos 5 anos, são do nosso setor, estão vinculados a turismo e a viagens. Aqui temos uma mescla do doméstico e internacional, e é muito importante ver aqui Latinoamérica, 10% para o mundo, temos 8% para a América Latina, temos também 8% com relação aos empregos. Em seguida, então, qual que é o impacto da Covid? Quando falamos das primeiras conversas, pensamos em 50 milhões, 100 milhões, são 121 milhões de empregos perdidos no cenário mundial e 3,4 trilhões em perda. Infelizmente, essa cifra pode crescer até 197 milhões de empregos perdidos se não fizermos uma boa colaboração entre países, entre o setor público e o setor privado. Então, temos muito ainda a perder e o impacto vai ser muito grande. Essa cifra de 121 milhões, só para dar uma ideia, na América, é 45 para a América e 19 milhões que já tiveram impacto. Vamos passar para o slide seguinte. Uma outra coisa que nós discutimos é que no momento adequado, quando os países estiverem abertos para reabertura, para haver um impacto, 1 milhão de viajantes a mais que nós podemos receber, e isso vai ter um impacto direto sobre o PIB, 1,6 bilhão de dólares para as Américas, se nós conseguirmos ter um milhão de viajantes adicionais. E também gostamos de ver um pouco o passado também. Analisamos 90 diferentes crises nos últimos 20 anos, quais foram os erros, os acertos, e eu gostaria de destacar 3 pontos. Tanto o ministro como o vice-ministro falaram desses pontos, e acho muito importante o que nós aprendemos do 11 de setembro. A recuperação levou mais ou menos 4 anos, e um dos fatores foi a falta de consistência dos protocolos. Cada país implementou seu próprio protocolo para a segurança, para fazer o screening nos aeroportos, por exemplo, e não houve uma coordenação com o setor privado. Isso teve um impacto significativo na confiança do viajante, e levamos muitos anos para conseguir ter uma recuperação. Foi uma tristeza, porque não pudemos recuperar essa confiança de maneira rápida para poder trazer esses empregos que foram afetados e perdidos. Diferentemente de 2008, quando tivemos a crise financeira, que foi muito maior, recuperamos mais ou menos rápido, mais ou menos uns 8 meses. Foi mais rápido porque trabalhamos de maneira coordenada, se criou uma plataforma de gerência para o setor público e setor privado. Eles sabiam exatamente o que tinham que fazer, e apesar do impacto no PIB mundial, em 18 meses, em média, alguns países mais, outros menos,
foi algo realmente sem precedente, a gente conseguiu recuperar. E a última experiência que nós tivemos, essas 90 crises, são três as que nós quisemos enfatizar que tivemos muitos problemas. 11 foram problemas de epidemias como SARS, ebolas, e podíamos viajar sem uma vacina e conseguimos isolar as pessoas afetadas, mas com a Covid, as pessoas são sintomáticas, muitas pessoas são assintomáticas, então a situação é um pouco mais difícil. E também nós propusemos 4 pontos relevantes para a recuperação, e isso é que eu gostaria que fosse parte da discussão que nós vamos ter com relação às conversas que vamos ter aqui. A primeira é a coordenação e colaboração público-privada, que é fundamental na América Latina. Ela é crucial para poder avançar em todas as regiões, e especialmente no momento de abrir fronteiras, comunicar-se com o setor privado, e isso é muito importante. Se um país abre, por exemplo, a Argentina e Chile não sabe, ou vice-versa, então vai ter um problema com o movimento entre as pessoas. Tem que haver um acordo entre os dois países para saber quais são as condições médicas e turísticas, e a questão política também deve ser mencionada para poder remover barreiras. Então, é importante trabalhar de mão dadas. E como temos essa abertura, é muito importante estabelecer quais vão ser as regras entre os países. Isso tem que ser muito claro, infelizmente. Se me perguntam, esse é o desafio número 1 no nível mundial nesse setor. E Estados Unidos, entre os próprios estados, entre estados e prefeituras, é incrível que eles não conseguem se colocar de acordo. Não existe liderança mundial que não se permita coordenar esse setor público, a reabertura. E isso, infelizmente, está trazendo um impacto na recuperação. Outro ponto é o antes e o depois da vacina. Como podemos viver com esse vírus sem ter uma vacina? Porque a gente não pode esperar por uma vacina. Existem países que fizeram um trabalho extraordinário, alguns aqui presentes, em conseguir conter o vírus e a propagação desse vírus, mas isso não garante uma recuperação. Reconhecemos o esforço, fizeram um trabalho extraordinário, mas vemos que o êxito, o sucesso que se teve não garante a reabertura. Vemos alguns países na Ásia, na Oceania, como a Austrália e Nova Zelândia, que fizeram um trabalho muito bom fazendo a contenção e não conseguiram ter um acordo com relação à reabertura. Então, precisamos, antes de ter uma vacina, temos que criar um acordo para saber qual que vai ser o momento para fazer os testes, e também qual é o momento de fazer o rastreamento para poder isolar as pessoas afetadas, como já pudemos fazer, por exemplo, em outras situações. E o terceiro dos protocolos agora, que são fundamentais, cada um pode criar o seu próprio protocolo, mas o importante é que eles estejam alinhados e homologados. Se você, como viajante, vai para a Argentina, vai para Chile ou vai para Londres, que é onde eu estou agora, e a experiência em hotéis diferentes causa desconfiança, então isso acaba prejudicando, porque vai ser difícil recuperar essa confiança como viajante. E os ministros vão viver esse tipo de coisa, por isso que temos que ter uma ação de aprender a partir das experiências. Por exemplo, os hotéis ofereceram alguns quartos para os enfermeiros e médicos, e eles ajudaram a colocar os protocolos. A gente compartilhou também esses protocolos com outros governos, mas é muito importante não cair no erro que nós caímos no 11 de setembro, porque senão a recuperação vai ser muito longa, vai ser dolorosa, e muitas pessoas vão continuar sofrendo o impacto. E, por fim, reforçar e continuar as medidas de apoio de governos, já que muitos governos têm sido excelentes, já mencionaram dois países, que fizeram um trabalho excelente, dando apoio ao setor, aos trabalhadores, e ainda mais investindo na promoção. E vamos para o slide seguinte, temos um exemplo dos nossos protocolos. Começamos aqui com a hospitalidade, já temos 9, e o que foi interessante é que os destinos, de algumas formas, estão unindo os nossos protocolos para que o viajante possa identificar quem teve esse mesmo nível. Destinos como Dubai, Cancún, onde os protocolos estão no mesmo nível que nós, no setor privado global, nós reconhecemos esse selo. É uma espécie de reconhecimento, simplesmente, que esses protocolos estão no nível do setor privado global. Esse selo já está validado pela Organização Mundial do Turismo
e também por diferentes líderes do setor. E aqui estão alguns exemplos. Temos 55 destinos que já utilizaram, que receberam esse selo. Vamos para o próximo slide. Gostaria de falar aqui a respeito dessa campanha, por último. É triste entender que politizaram o uso da máscara. Nós trabalhamos juntamente com Harvard e, segundo eles, se todos usarmos a máscara, podemos ter uma redução aí de 82% a 92%. E também, é claro, se utilizar o gel e se lavar a mão de maneira adequada, nós podemos ter um resultado impressionante. Isso é uma grande responsabilidade, porque nós não sabemos onde estão os assintomáticos, não sabemos como eles transferem o vírus. Existe uma campanha que eu acho que é da Colômbia, o Vinícius vai comentar, sobre a conscientização da utilização da campanha. Seria uma coisa muito interessante de replicar em outros países da região, e esse é o último slide, só para deixar vocês contextualizados. Vamos passar agora aqui. Muito obrigada, vou parar por aqui. E agora, quem quiser começar com as perguntas, muito obrigado, Glória. A primeira coisa que me fez pensar como vai ser a aplicação do uso das máscaras, já que em alguns países o cidadão não está nem aí. Então, essa questão do enforcement, da aplicação da lei vai ser muito claro. E para terminar, Glória, você esteve diretamente ligado ao caso do México com relação ao H1N1, e um dos grandes problemas que são recorrentes é a questão do turismo local, regional, como vai ser crítico para que o setor decole. E temos uso de muitos dos aviões aqui, que é uma coisa muito importante nessa. Então, como vão ser os projetos de reabertura para esse setor? Olha, para muitos países, o turismo nacional é muito importante. O México está entre eles. Dentro do que nós fizemos para o México, para recuperar a questão da HN1, tivemos um impacto muito forte e também tivemos o impacto da crise financeira. Tivemos a tempestade perfeita, que trouxeram temas diferentes ao mesmo tempo. O turismo conseguiu melhorar e tivemos 200 milhões de viagens de mexicanos no ano de 2010, que foi um ano muito importante. Infelizmente, eu diria que em outros países na região, onde o turismo nacional ele é muito forte, mas eu não sei como está a Argentina agora, e muitos outros países dependem muito do internacional e do regional, e aqui é fundamental a colaboração entre diferentes ministros e vice-ministros e os países para poder fazer a reabertura de maneira regional, como está acontecendo na Europa, em alguns países, para a Espanha. O mercado doméstico é pequeno, Portugal é pequeníssimo, então essa parte regional vai ajudar na recuperação que seja mais rápida. Vai ser uma coisa de país por país, mas no México, a preferência que nós tivemos é fundamental recuperar a confiança do viajante, o que vai permitir que você cresça e restabeleça os seus empregos. E se fizermos de maneira coordenada com o setor público e privado, isso vai ser muito menos doloroso. Muito obrigado, Glória. Quando você sentir que for importante preparar a sua voz, por favor, convido aí todos os panelistas aí, por favor, podem contribuir. Agora vou começar aqui para voltar a seus países, para falar diretamente deles. Gostaria de falar com o Ricardo Sousa, que está esperando aqui, o secretário executivo da Improtur na Argentina. Os voos estão suspendidos, os voos comerciais, até o ano de setembro, para conseguir administrar a propagação da Covid-19. Então, é essa a data, né, de 1º de setembro, e então pode falar também dos protocolos para a reabertura. Então, essa foi a decisão que as vendas podem ser a partir de 1º de setembro, a tendência que o governo nacional está lidando com relação ao processo de normalização do sistema turístico, com relação ao nível internacional, está apontando essa data até o dia de hoje. Isso, falando entre parênteses, é uma coisa que temos que ter em conta com relação à progressão da situação sanitária no país. A data estipulada é o dia 1º de setembro. E, como disse a Glória, as autoridades entre diferentes países com relação à presidência estão já definindo e estabelecendo as pautas necessárias para poderem se comunicar com outros países e para que, através de acordos bilaterais ou multilaterais, possamos assim começar
começar a ter as fronteiras abertas e nesse sentido, eu vou falar o que tivemos feito na Argentina, trabalhamos com cenários diferentes, temos que gerar ações e posicionamento no nível internacional, levando em conta que, como vocês sabem, em diferentes países, durante esses meses, as pessoas estavam encerradas nas suas casas, então havia muita informação negativa com relação à pandemia, então começamos desde o mês de abril, um trabalho muito profundo de posicionamento digital para chegar ao público final que está nos mercados com os quais estamos trabalhando de forma paralela. Estamos escutando os atores da cadeia de comercialização e junto a eles trabalhamos com os empresários, com as linhas aéreas, com as entidades, com a WTTC e os nossos destinos internos, em um processo de geração de informação para o exterior e um trabalho conjunto para gerar e receber informação por parte deles, reconhecendo o dia a dia das coisas como elas vão acontecendo de forma paralela. A Câmara Argentina de Turismo, que é a entidade que agrupa todas as entidades do setor privado, junto ao Ministro do Turismo da Nação, estão trabalhando na elaboração de protocolos diferentes que já foram publicados. Temos os protocolos para estabelecimento de acomodação, para a gastronomia, para os prestadores de serviço, para as agências de viagem e também para o turismo, para as regiões, o aeroporto e também temos os acordos com os concessionários aeroportos, que já têm também os seus protocolos sanitários que já estão publicados, e empresas como Aerolíneas Argentinas, que é praticamente a bandeira da Argentina, praticamente, também tem trabalhado na homologação desses protocolos e estão incentivando para que, bom, da Improtur, nós fizemos as traduções desses protocolos para o francês, para o português, para o inglês e também estarão disponíveis na rede. Eu acho que é tudo, isso é o que nós fizemos na Argentina e também tentamos gerar uma guia sanitária para o turista, como dizia José Luiz. No início, o turista que chegar na República Argentina não tem que estudar um manual de funções sanitárias para saber. Ele tem que ir, é claro, em diferentes pontos da cadeia de comercialização, então vamos publicar em diferentes idiomas uma guia sanitária prática que seja fácil de entender, para falar quais são os direitos e responsabilidades do turista, para que ele entenda perfeitamente o que ele tem que fazer quando chegar no aeroporto da Argentina, o que ele tem que fazer quando ele pegar, por exemplo, fazer um transfer, fazer um translado, o que ele vai ter que fazer, por exemplo, quando ele chegar no hotel, o que ele vai ter que fazer quando trabalha com prestador de serviço, indo numa excursão ou entrando em algum parque nacional. Tudo isso está contemplado na guia sanitária que nós vamos apresentar e em diferentes idiomas. Isso é muito importante para facilitar o acesso e a chegada do turista, porque o turista tem que saber, antes de chegar na Argentina, todas as ações que ele tem que realizar para proteger a sua situação sanitária. Creio que eu devo ter respondido aí a sua pergunta. Uma coisa que também me interessa entender melhor, como que é a coordenação público-privada na Argentina nesse trabalho, como dizia a Glória, que é muito importante, e a questão da observação desses protocolos. Pode falar um pouco mais os protocolos, então, como você está falando com os países vizinhos, etc. O que tem que se fazer, primeiramente, é falar com o seu próprio setor privado dentro do país para poder gerar os protocolos sanitários internos, porque temos que levar em conta que cada país tem uma situação muito diferente, cada país é um país. Temos que trabalhar no nível interno, como foi dito por Glória, através dos 4 pontos, mas pontos mais importantes que temos aqui é precisamente a coordenação público-privada. A Improtur já trabalhou com relação a esse tema, e alguns membros são integrantes do setor privado, então trabalhamos no mesmo ritmo, no mesmo caminho, com os mesmos objetivos, e indo um pouco mais adiante, todas as medidas que forem tomadas pelo governo nacional foram resultado de consenso e, através das preocupações causadas, foram aplicadas e estamos ainda aplicando esses protocolos. E a geração desses protocolos, como já ocorre nos outros países, tem que ser muito importante e tem que ocorrer no nível interno, primeiramente. Então, tem que haver depois uma relação interinstitucional a nível de governo e a nível de ministérios de turismo entre os diferentes países, para que assim possamos fazer acordos multilaterais ou bilaterais para ajudar os turistas. Já tínhamos falado a respeito das pessoas da área de mercado de Improtur, estava falando com o pessoal da área de marketing,
ou inclusive do Chile, também estávamos em conversações com o pessoal da Colômbia também. Estávamos falando exatamente dessa ideia de gerar esses acordos bilaterais. Logicamente, temos que levar em conta que, além da situação turística, existe a situação sanitária dos países, a determinação por parte dos próprios presidentes de cada país para que possamos assim seguir com esses acordos. Então, estamos falando de incentivar o turismo. Muito obrigado, secretário. Agora vamos falar com o ministro do Turismo da Colômbia, senhor Guerreiro. Como o senhor está, quais são os detalhes que o senhor pode nos passar agora da sua atividade do turismo na Colômbia? Boa tarde, boa noite para alguns, Glória, Gabriela, senhores ministros. A verdade é que a palavra clara da reativação do turismo é a palavra confiança. Cada medida que formos tomar, cada passo que dermos, tem que estar encaminhado para construir essa confiança entre os viajantes e consumidores. Nada seria pior que a atividade turística se ela estivesse, por exemplo, completamente permitida legalmente. Por exemplo, em 1º de setembro, eu creio que a Argentina vai ter a mesma data, onde que, apesar de que haja permissão da atividade, a demanda seja tão baixa que era como se tivesse praticamente fechado o setor todo. Então, a questão fundamental é dos protocolos e certificados de segurança, porque muitas pessoas já tinham se referido a esse protocolo e a certificados de diferentes naturezas. Não vou falar sobre os que eu vi com as suas iniciativas dos outros países, considerem ênfase no caminho que a Colômbia escolheu e que achamos que dá um nível de confiança alto. Então, buscamos a via da certificação através dos organismos avaliadores de compliance, de conformidores, the Conformity Assessment Bodies, que existem por todo o mundo e, nesse sentido, facilitam a busca por um padrão universal, pelo menos regional. O que eu estou falando? De entidades, como Bureau Veritas, como a BBQI, e muitos que estão presentes em todos os países do mundo, e assim se gera uma confiança no sentido de que não é o governo, não é um grêmio ou uma instituição social, é um especialista na área de certificações que pode fazer esse tipo de trabalho. Hoje em dia, na Colômbia, temos 5 organismos que avaliam a conformidade, certificados por organismos de credenciamento, estão presentes em todo o mundo, e 8 mais que estão em curso. Temos 800 solicitações nesses últimos meses. Temos a primeira linha aérea colombiana certificada e também o primeiro hotel certificado. Estamos prontos para dar o apoio a qualquer iniciativa para buscar não uma unificação, mas uma base comum dos protocolos e da certificação, porque se um país tem um padrão muito alto e outro muito baixo, isso não vai gerar a confiança para poder viajar internacionalmente. Fizemos através de um grupo de autoridades da América Latina um trabalho importante com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, buscando, através do trabalho do banco, a facilitação deste denominador comum para a certificação. Mas eu creio que esse é um elemento a mais que pode ser uma complementação com iniciativas de outro tipo que tem um organismo, como a WTTC ou a OMT, e, inclusive, com outras iniciativas interessantes que vimos a semana passada, como o Commons Project, the Common Pass, que são adequados para as viagens. Isso é uma questão fundamental, e eu tenho acompanhado também o impulso muito grande da promoção. Sabemos, nós todos, que a promoção vai começar pela promoção do turismo doméstico. Eu gostaria de levantar também os alarmes. Seria um erro que nós colocássemos todos os países que a gente ignorasse nosso próprio país e somente desse atenção para o mercado internacional. A ideia é ficar só, primeiramente, no turismo nacional, mas não podemos esquecer e deixar de lado a promoção internacional. Temos que ter a promoção do turismo internacional, porque vamos precisar disso à medida que formos abrindo as fronteiras, especialmente
no turismo interregional, que é o que podemos fortalecer de maneira principal. Vice-ministro Guerreiro, o turista está buscando a mesma experiência, uma nova experiência, que já discutimos esse tema de um turista novo e um mundo pós-Covid. Então, não, é claro, o senhor disse que não precisamos descuidar do turismo. Como que vamos fazer isso? Eu não gosto de falar da recuperação do turismo. Quando recuperamos alguma coisa, vamos ter a mesma coisa que perdemos. Então, se eu perdi o relógio, eu vou recuperar, eu vou ter o mesmo relógio. O turismo não vai se recuperar. Não queremos que ele se recupere. Isso seria perder a oportunidade valiosa dessa tragédia para buscar ter um melhor turismo comparado com aquilo que tínhamos no passado. Por isso é melhor falar da reimaginação, da reinvenção, da reativação do turismo. E aí existe um elemento que é fundamental, que é a questão da sustentabilidade. Se existe uma tendência que vai mudar, que vai ser uma mudança de paradigma no turismo mundial, é a questão da sustentabilidade. Ela deixou de ser um tema de responsabilidade com as futuras gerações, com filantropia, de amor pela natureza. Claro que essa deveria ser a inspiração, mas deixou de ser só isso. É um elemento crucial, fundamental para a competitividade. Faz uns 15 dias, o secretário-geral do OMT estava celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele estava dizendo uma frase que era lapidar: a sustentabilidade é a nova normalidade. E isso eu acho que é algo que temos que trazer. O que estamos fazendo aqui na Colômbia? Estamos próximos de lançar a primeira política sustentável da Colômbia. Estamos apresentando também umas reformas legais para conseguir colocar de maneira principal a questão da sustentabilidade no turismo, com assuntos vinculados à mudança climática, uso das energias renováveis, não convencionais, limitação de recursos hídricos, disposição dos recursos hídricos, sólidos e líquidos, preservação da biodiversidade. Então, entramos agora nas grandes discussões e temas de sustentabilidade ao redor do mundo, passando, por exemplo, pelos comitês de sustentabilidade da OMT. Somos talvez um dos únicos 2 países membros na OMT, na parte do Comitê de Turismo da OCDE, e também estamos trabalhando na assinatura de uma iniciativa, talvez aqui há umas 2 semanas, que é The Future of Coalition, que está vinculado às reuniões que está relacionada às reuniões vinculadas aos temas mais importantes de sustentabilidade, para elaborar um turismo pós-Covid. E vai, é claro, trazer características muito melhores. Muito obrigada. Seria interessante falar a esse turista pós-Covid que vai buscar essa segurança, esse refúgio, esses outros valores, e ele quer sentir que vai acompanhá-lo. Agora sim, estamos esperando também aqui a ministra do Turismo do Paraguai, Sofia Montiel. Como está? Obrigada por estar aqui conosco. O Uruguai e o Paraguai são os que podem supor que tiveram mais sucesso na contenção da Covid por essa decisão de fechar mais anteriormente que os outros países. Fale agora um pouco dos protocolos. Pode começar. Boa tarde, muito obrigada, Gabriela. Obrigada, Glória, a todos que me acompanham neste painel. Paraguai, desde o início da propagação do vírus, com soluções e medidas sanitárias, utilizou essas medidas, mas elas foram duras e necessárias para conter a pandemia, e hoje permite que nós falarmos de uma pandemia controlada, de uma possibilidade de um plano de marketing basados em destinos seguros em questão de medidas sanitárias. Aprovamos 4 protocolos trabalhados juntamente com o setor privado, e podemos dizer que já temos a certificação do protocolo para o serviço de acomodação, para os destinos turísticos, para a gastronomia e para o turismo mais. E poucos minutos nós assinamos uma nota para a Glória Guevara, solicitando uma homologação para que o país possa obter o selo Safe Travels, que vai deixar-nos orgulhosos e vai
vai nos estimular a utilizar essas medidas sanitárias e vai nos trazer um valor agregado na hora da promoção internacional. E também constituímos 5 mesas de trabalho, 5 mesas técnicas, em parceria com o setor privado, com base principalmente no trabalho dos eixos sanitários que permitiram obter esses 4 documentos, que são protocolos homologados pelo Ministério da Saúde, e também as medidas de contenção, que são muito necessárias do ponto de vista financeiro, no nível educacional, com as campanhas de sensibilização e conscientização, já levando em conta a retomada pós-Covid. Tivemos a participação de muitos prestadores de serviços, mais de 32.200 participantes em salas, tivemos um alcance de 370 mil pessoas, e semana após outra assistiram, se prepararam, e hoje podemos falar que o nosso país, graças a essa implementação de uma quarentena inteligente, avançando em fases, estamos já na 4ª fase, já estamos agora reativando as atividades turísticas, estamos muito otimistas, com muita esperança, e essa reativação vai nos permitir uma ativação de toda a cadeia de valor que faz parte desse setor, com muita consciência e responsabilidade, especialmente o desenvolvimento do turismo regional, tendo confiança no turismo interno, e depois, quando puderem ser abertas as fronteiras, como se puderem reativar as fronteiras, ter essa conectividade, e aí podemos falar de uma promoção no nível regional. Para nós, como o Paraguai, é fundamental trabalhar em uma reativação logo que se puder, especialmente com países como o Uruguai. Tivemos conversas com o ministro do Turismo a respeito de uma possível reativação logo que se for possível, de pontos saudáveis a pontos saudáveis, e utilizando outros mecanismos de trabalho, trabalhando aí com homologação no nível regional, como muitos dos que me antecederam me explicaram, para que assim possamos, nessa região, trabalhar com protocolos que sejam homologados e também reconhecidos por aqueles visitantes, especialmente os de grande distância. E é assim que estamos trabalhando aqui no Paraguai. Temos muita esperança, pensando muito positivo, e temos trabalhado também com muita responsabilidade. E como dizem os ministros, a confiança vai ser importantíssima para que toda esta reativação iniciada no dia de ontem seja sustentável e permita que nós possamos voltar a recuperar os empregos e gerar esperança na população. Muito obrigada, ministra. Glória, não sei se você tem algum comentário. Eu estou pensando aqui com autoridades de turismo, estou pensando no viajante que faz a sua reserva por internet e quer começar a se familiarizar com o mesmo idioma que representam os protocolos, os certificados, os selos. Isso vai ser crítico. Não estamos falando dos americanos, mas sim dos nacionais. Se trata de um assunto que eu gostaria de resgatar com você. Você tem outras ideias também, Glória? Eu creio que esse é o assunto mais importante. A partir da nossa ótica, é importante, é fundamental entender o que está acontecendo nas regiões. E, infelizmente, durante toda essa crise na Europa, nós não aprendemos o que estava ocorrendo na China, na América. A gente achava que não ia chegar aqui o vírus que estava na Europa, e isso, a mesma coisa aconteceu com todo o mundo. O que eu posso dizer é que na Europa, por exemplo, a região mais grande, turisticamente falando, o verão é a época mais importante, e hoje, apesar de os países terem implementado protocolos similares, porque trabalharam com a gente, não pudemos recuperar a confiança ainda. E por que ainda não? Pela falta de homologação em alguns dos processos. Então, eu creio que aqui na América Latina existia uma grande vantagem, porque ainda não se abriu completamente. Quando for abrir, acho que vai ser muito interessante se os processos podem ser homologados. Se um viajante aqui na Europa a Alemanha ou a Holanda, onde a máscara é obrigatória, um país assim, onde a máscara é obrigatória, eles analisam a sua temperatura, esses processos vão gerar desconfiança,
porque os protocolos dos hotéis são os mesmos, nas linhas aéreas são os mesmos, no cruzamento das fronteiras não são os mesmos protocolos. Os protocolos que o setor privado pode controlar e tem que implementar no nível mundial já estão muito homologados. Existem exceções, mas existe uma grande homologação, já que existe só que na parte do cruzamento das fronteiras, na parte de cruzar fronteiras, isso não está totalmente homologado. Se eu, por exemplo, quero fazer uma reserva de viagem para a América Latina, ainda não está claro, não está claro ainda para a gente o que está aberto, o que não está, onde que exigem máscara, onde é multa, onde é que medem a sua temperatura, quais são os requisitos de viagem. É um pesadelo e isso acaba gerando muita desconfiança para o viajante. E isso está afetando a Europa e isso está afetando a Europa em termos de recuperação e essa é a época mais importante do ano, de todas as épocas. Então, eu recomendaria aos líderes que nós temos hoje, espero que eles possam aproveitar e colocar-se de acordo para que tenham essa coordenação no nível regional, para que alguém como a Expedia, o TripAdvisor, possam comunicar algo que seja homologado em toda a região. O ministro do Paraguai ele está trabalhando muito de perto com a gente. Existe uma associação de representantes do setor privado da região. Eu sei que eles trabalham perfeitamente e de maneira totalmente coordenada. Eu sei que tem o pessoal da Argentina também. Temos um representante do setor privado que trabalha muito bem. Isso, Álvaro Elias, que trabalha no governo da Argentina, e eu acho que eles trabalham de mãos dadas. A pergunta é se o setor privado está alinhado, os protocolos estão alinhados, implementados, qual a possibilidade de que os líderes, os ministros, os governos homologuem esses processos de entrada e saída para dar esses benefícios aos viajantes? Bom, já deixou a pergunta aí, quem é que quer conversar aqui? Eu posso, o que a Glória disse, eu gostaria de ratificar tudo o que você disse, a nossa intenção é essa, precisamente. Temos que levar em conta que a situação sanitária incide muitas vezes sobre diferentes países para saber quais são as decisões a se tomar com relação ao turismo. Temos uma data de abertura para 1º de setembro. De fato, a semana passada estivemos reunidos com Álvaro Elias e com Horácio Butio, analisando esses temas e fizemos essa reunião com umas 50 empresários, que são os mais importantes, que são vinculados a esse setor de turismo na Argentina, precisamente analisando esses temas, analisando essa necessidade das solicitações, essa coisa de analisar a saúde dos turistas que estão chegando 48 horas, a situação dos 14 dias de quarentena, que já discutimos no WTTC, que discutimos com a Maribel, com a Lula, quando estávamos falando dos protocolos sanitários. Sabemos, logicamente, que se você é um turista hoje, como dizia o José Luiz, que se você chega e tem que fazer aí uma quarentena de 14 dias, 7 dias de quarentena, é uma loucura. São essas questões, são coisas que nós estamos analisando, nos impuseram um prazo até semana que vem para poder definir esse tipo de coisa, mas o ministro do Turismo do nosso país tem falado com diferentes países, já faz algumas semanas, e ele, inclusive, fez um encontro aí com diferentes ministros, e ele dizia, não, acho que não haveria nenhum impedimento com relação à decisão e à ação de poder ter, não uma normativa, mas sim um documento de sugestões sanitárias que seja uniforme para os países da região. E eu concordo plenamente com o que a Glória tem dito nesse sentido. Eu sei que o vice-ministro do Turismo da Colômbia vai ter que ir embora. Guerreiro, o senhor queria deixar umas últimas palavras aqui para fechar essa sessão? Muito obrigado, Gabriela. Vou ter que ir para uma outra reunião, simplesmente agradecer por essa discussão. Gostaríamos de ter essa situação mais permanente e temos que levar em conta que essas reuniões são muito importantes para os organismos internacionais. Isso pode facilitar na hora de fazer acordos entre diferentes países para ter um alvo comum que seja facilitador nesses temas. Vejo e aí também uma oportunidade de unir esforços com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e já checar alguns recursos importantes para a reativação do turismo na América Latina e creio que nós podíamos nos colocar de acordo. Não é algo que vai ser tão difícil, praticamente é senso comum para que a mão do WTTC e outras iniciativas que possam existir consigam ajudar trabalhando como denominador comum. Como dizemos em inglês, the more the merrier, quanto mais melhor. Então, quanto mais felizes.
Então, eu creio que esse concurso da Colômbia mostra a solidariedade, a empatia e o compromisso que nós todos temos como países latino-americanos. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, acho que ela vai compartilhar também a campanha da máscara, porque podemos aprender uma mensagem a partir do que a Colômbia está dizendo, né? The more the merrier, quanto mais melhor. Esse é um slogan muito oportuno. Esse reconhecimento da Colômbia, eu creio que já estou presumindo isso de todo mundo, já que é uma coisa muito boa, realmente. Não temos informações confidenciais, privilegiadas, nada disso. Nós compartilhamos tudo que nós fazemos. Isso aí está aberto para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos voltar aqui. A Remo Monselho, ele é a pessoa que está aqui agora para falar com a gente, já que Germán Cardoso teve que ir. Gostaria de perguntar, obviamente, o único país aqui é o Uruguai, que foi classificado como país seguro pela Europa. O que isso nos dá orgulho aqui pelo que ele representa com relação ao tempo que nós estamos vivendo. Ele já está pronto para receber turistas estrangeiros. Quais são os protocolos do Uruguai? Como tem sido isso? Realmente, gostaria, em primeiro lugar, de falar sobre os protocolos unificados em todos os países, que é muito importante. Obviamente que nós somos partidários de apontar para o mais alto possível. Se nós vamos igualar os níveis, tem que ser com os níveis mais altos, buscar os protocolos mais exigentes possíveis. À medida que fomos aplicando, nós tivemos alguns resultados. Talvez alguns sabem, a reclusão das pessoas, ela foi voluntária e talvez total. Eles vão talvez lidar com um grande número de pessoas com bastante tranquilidade. É importante ressaltar que nesse momento o Uruguai tem as fronteiras abertas para fazer exportação de turistas. Hipoteticamente, qualquer pessoa que esteja no território uruguaio pode viajar para qualquer país que deseje. Obviamente que haja meios de comunicação, linhas aéreas, embarcações que os levem, os meios internacionais que estão levando pessoas do Uruguai para o Uruguai são a empresa Paquebus, da Argentina, tem um acordo internacional através de um aeroporto, as aerolíneas Amazonas, que fazem o voo São Paulo-Montevideo, Montevideo-São Paulo, e Iberia, que também conta com uma viagem semanal, com subvenções, Madrid, Montevideo, Madrid, e também foi agregado também Air Europa, que vai começar com um voo. Logo serão 2 semanalmente e, como consequência, esses voos estão tendo muita demanda que estão saindo do Uruguai, seja por motivos de visita familiar a outros países ou, inclusive, e isso é uma alegria para nós, já houve agências de viagens que conseguiram vender pacotes turísticos que era uma coisa que parecia ser uma utopia faz pouco tempo. Então, temos essa alegria de poder ter os protocolos estabelecidos, aceites pelas autoridades de outros países. Então, vocês podem contar com a gente para poder transmitir as experiências que tivemos, para poder que entrem no Uruguai. Os turistas ainda não podem entrar no Uruguai, ainda. Então, a resposta ainda não podem entrar turistas no Uruguai, mas já estamos imaginando esse primeiro turista qualificado que vai entrar no Uruguai com um PCR prévio de no máximo 72 horas que a gente vai pedir. E seja qualquer tipo de entrada que seja por porto, por aeroporto, mas sem a quarentena que estamos pedindo. A diferença é que nós queremos hoje que a pessoa fique em quarentena por 14 dias, que pode ser interrompida à medida que a pessoa que entrou no país faça um teste no 7º dia. E se o teste der negativo, assim ele vai poder excluir a segunda parte da quarentena. Esse passo é pequeno para o homem, mas é muito grande para o nosso país. Vai ser quando pudermos dizer que a quarentena não vai ser mais necessária.
Muito obrigado. Vocês têm alguma coisa a agregar aí com relação à sua homologação? Pensando nos turistas do Cone Sul, estamos falando aí dos turistas, né? A ministra do Paraguai está falando desse tema, desses turistas que viajam por terra também, que estão esperando entender que o idioma que se fala em um país vai ser igual no outro país, com relação aos protocolos e as medidas, né? A ideia é a gente se colocar de acordo. Isso foi o que aconteceu na última reunião de ministros. Estávamos conversando para que os países possam trabalhar, levantando os últimos detalhes referentes aos últimos protocolos. E uma vez finalizados, nós vamos colocar de acordo para poder elaborar um documento que seja similar para facilitar a entrada de turistas que chegam especialmente dessas instâncias, dessas regiões. Capacitar, então. Ricardo, só o senhor quer agregar uma coisa? Sim, sim. Queria agregar o que estava dizendo a Sofia, além do tema da decisão de colocar-nos de acordo com relação aos ministros da América do Sul, de fala hispana, temos que o análise também está focado na forma da chegada do turista, porque, como foi dito, não só o turista que chega através da via aérea, mas também existem as vias fluviais e marítimas, e no caso da República Argentina também por via terrestre, então temos que levar em conta que nós temos muitos países com limites com mais de 5.000 quilômetros de fronteiras e temos aproximadamente muitas vias terrestres que chegam a 4 ou 5 países. Então, no começo do papo, eu já estava falando que o protocolo interno se trabalha não somente no nível da singularidade de um país. O Uruguai tem os seus protocolos e sua forma de trabalho, e nós, na Argentina, com exceção que a República da Argentina, que é similar a de muitos países da Europa, temos que ter também um formato de trabalho que seja diferente do Brasil, do Paraguai e do Chile, pela concepção sobre o estabelecimento do setor hoteleiro, da prestação de serviços, a agência de viagens acaba sendo realmente similar, e nesse contexto eu vejo que os ministros vão tomar a sábia decisão de dar o acordo. Temos que fazer análise em detalhe a forma de chegada dos turistas, o trabalho conjunto entre todos os países devem ser levados em conta. E também gostaria de ratificar a palavra que Remo está sobre o que se está fazendo a cada país. Temos 75% do território somente com distanciamento social e 80% do território da Argentina não tem muitos casos de coronavírus. 80% está concentrado na área metropolitana de Buenos Aires, em algumas poucas províncias. Tem 7 províncias que não tem nenhum falecido, outras 7 províncias que têm menos de 10 falecidos. Então, por exemplo, eu estou no norte da Argentina, em Santiago del Estero, e estamos aqui já faz um mês, e com o distanciamento social, os bares são abertos, os restaurantes estão abertos. Entendemos que proximamente, muito em breve, vai abrir também o turismo interno da província, mas em algumas províncias da Argentina, o turismo já está aberto, como é o caso de San Juan, ou na província de Salta. Essa é a realidade. O mais importante de tudo isso é que todas as autoridades estão totalmente de acordo e sabem que a decisão é de se trabalhar em conjunto, porque temos que ter a América Latina unida de trás dessa situação. Não quero deixar aqui sem oportunidade de que eu faça um último comentário. Temos um atraso de tempo, mas essa foi uma ótima oportunidade de intercâmbio para falar sobre o que está acontecendo com relação a esses países e também mandar uma mensagem aos turistas. Então, qual é o maior desafio agora? Essa poderia ser uma última pergunta. Qual que é o maior desafio diante da cadeira que vocês estão presidindo agora como ministros? E também, vou começar aqui com o ministro do Turismo do Paraguai. Pode começar com suas palavras. Gostaria de agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado por esse espaço. Estamos diante de um grande desafio. Convidá-los para que, quando tudo termine, vocês venham à América do Sul e também para o coração do continente sul-americano, que é o Paraguai, para que você tenha a brilhante oportunidade de conhecer os nossos atrativos naturais. Temos muita natureza, temos muitos parques nacionais, fauna e flora exótica. Temos o Chaco, essa vegetação que concentra grande parte de toda a experiência
com relação a animais exóticos, paisagens que realmente vão ficar na mente de cada um de vocês. Queremos convidar vocês a conhecer a cultura ancestral do mundo guarani, que com muito prazer vamos mostrar para vocês. Então, quando tudo acabar, o Paraguai estará esperando. Obrigada, ministra. Rema Monselho, por favor. Bom, falando dos meus ancestrais italianos, eu gosto de utilizar um termo que na Europa e na Itália, num determinado momento da história, é o tema do renascimento. Creio que estamos agora vivendo um renascimento do turismo. E estamos repensando, como dizia o subsecretário da Colômbia anteriormente, em consequência, que ocasionalmente faço eco das palavras do Ricardo Sousa, ocasionalmente vamos levando melhor a situação. Temos que ter maior responsabilidade e ajudar com a nossa experiência a todos aqueles que de alguma maneira tiveram problemas maiores. Com certeza, muito em breve as fronteiras do Uruguai com a Argentina estarão abertas, sem nenhum tipo de restrição. Temos a obrigação, nós que trabalhamos com turistas, com turismo, de ser otimistas. Temos a obrigação de ter esperança. Portanto, nesse terreno, vamos encontrar o povo uruguaio. E eu gostaria de deixar aqui uma saudação a mais afetuosa possível a todos os participantes. Dar a minha saudação aqui para as autoridades. Esperamos vocês aqui no Uruguai. Gostaria de deixar um abraço grande a todos. Ricardo Sousa, com você agora. O que eu quero fazer aqui é uma reflexão a respeito das viagens, que elas são partes do estilo de vida das pessoas. As pessoas ficaram muito tempo em muitos países dentro das suas casas, confinados. E as pessoas também querem saber, por exemplo, na Europa, as pessoas já conseguiram sair na rua e as pessoas têm vontade, vai ter vontade de viajar. Vai depender da confiança que nós podemos transmitir dos países, como a Glória falou com relação à segurança sanitária, o tema sanitário, as propostas são interessantes, a estimulação que tivemos, os estímulos são muito grandes, por isso temos trabalhado, fizemos um posicionamento digital com a Argentina, especialmente marcando as pessoas que estão nas suas casas através do celular. Isso vai ser muito importante quando podemos dizer livremente que nós temos as portas abertas. E temos que levar em conta mais uma coisa, a oportunidade que, para a percepção de todos, gera essa pandemia. Então, como todos mencionam, o turista ele vai começar a ser, primeiramente, eles vão buscar a parte de natureza, então é ali que vai ter o primeiro contato. O senhor da Galícia, ele tem uma grande quantidade de turistas naquela região que vão buscar a parte que tem muita natureza. E isso é uma oportunidade muito grande lembrar disso. E temos que levar em conta que quando sair a vacina, quando conhecermos a vacina e quando pudermos ter acesso a essa vacina, temos que considerar que o turista vai observar a eliminação da ameaça da pandemia e talvez ele comece a organizar o turismo anterior, que é pré-coronavírus. Então, temos que estar prontos para esse tipo de coisa. Temos que estar preparados para esse tipo de turismo. A Argentina, logicamente, tem uma territorialidade tão ampla, tem todo tipo de paisagem. Tem neve, altiplanos, praias, cidades muito novas, cidades históricas de 500 anos. Tem a melhor gastronomia da América e desculpem, meus colegas, essa é a verdade. E quando vocês quiserem, vocês podem vir a desfrutar aqui do nosso país. Se você que está da Inglaterra pode vir à Argentina, ao Uruguai, à Bolívia, ao Paraguai, à Colômbia, a América Latina. Especialmente, gostaria de deixar essa mensagem que todos os meus colegas vão compartilhar. Hoje, a América Latina está unida, não só no âmbito privado, mas também no âmbito público, e isso foi o que os ministros mostraram aqui. Muito obrigado, Gabriela. É assim que temos que ser enquanto estivermos. Não ganhamos nada se nós estamos divididos. Glória Guevara, eu quero ir, mas aqui estão perguntando se eu podia falar um pouco sobre essa campanha das máscaras, os tapa-bocas, que é
nos deixaram esse enigma aqui da campanha da Colômbia. Tem essa pergunta aqui, e o tema de uma disposição com a aplicação de sanções ou castigos àqueles que não cumprirem com as medidas da máscara, ou também o distanciamento social. Eu coloquei também, vai haver algum acordo, uma medida para todos, se vai haver alguma coisa geral ou não. Essa é uma pergunta muito importante, o uso da máscara. A máscara, de acordo com as pesquisas feitas pelos cientistas, a princípio foi dito que ela não é suficiente para proteger, só que como esse vírus é assintomático, a importância da máscara é muito importante para que os assintomáticos não contagiem os outros. E isso já foi discutido e vamos compartilhar a respeito disso também. Temos que conscientizar que as pessoas não estão contaminadas, porque muita gente não sabe como elas podem contaminar as pessoas vulneráveis. Na Europa, por exemplo, muita gente não tem essa consciência. Existe uma geração em particular que não pensa assim e, infelizmente, estão trazendo o vírus para casa, para os avós. A questão do We Care é uma coisa importante porque nos preocupa. Nós nos importamos com nossos seres queridos, nossos entes queridos. Nós não queremos contaminar ninguém. Então, o uso da máscara, segundo a evidência científica, reduz a contaminação em até 92%. Qualquer tipo de tecido ajuda. Existem países que vão mandar uma multa para você de 100 euros se você for pego, ou talvez de $50 se você não utilizar a máscara. Existe algo que é mais voluntário. Existem alguns lugares onde é mais voluntário, como foi dito, Ricardo. Quando houver a vacina, enquanto não houver a vacina, é importante que nós estejamos unidos, já que estamos vivendo uma crise sem precedentes, que vai requerer uma coordenação e teremos que ter uma equipe sem precedentes também. E essa colaboração pública-privada e entre regiões, como estamos discutindo aqui, ela é fundamental na América Latina para que consigamos nos recuperar rapidamente, para não cometer os mesmos erros do passado. E com relação ao setor privado, você pode contar conosco como aliados. Muito obrigada por esse momento. Nós estaremos prontos também para dar apoio a vocês, para trabalhar em coordenação com vocês, para abrir um caminho de maneira muito mais fácil, aprendendo também a partir de outras regiões e de outras experiências. Muito obrigada também aqui, Glória. Existe um físico de NER. Ele começou a fazer um experimento. Você pode... Então, é o experimento da vela. Você acende uma vela e você coloca um tecido na frente, uma máscara, por exemplo, na frente da boca, e aí vocês vão assoprar. Então, a proteção é no fato de que se você assoprar a vela com a máscara, ela não se apagar, então é porque você está protegido. Então, muito obrigado pelas ideias, pela paciência. Desculpe ter sido apressadamente. Gostaria de agradecer de todo o coração. Quero que você tenha muito sucesso, que haja muita coordenação para que não tenhamos mais confusão, porque nós estamos preocupados por nossos filhos, pelos nossos entes mais velhos e também para que possamos sair também de férias. Muito obrigada. Muito obrigados a todos. Até logo.